Preparação do Flamengo finalizada para encarar a equipe do Aucas do Peru. Vamos bater um papo aí sobre isso, vamos falar sobre Rodrigo Lindoso citando o Flamengo em podcast, vamos falar Jorge Jesus demitido da Turquia, tem informação sobre o Gabigol, tem informação de jogador que não viajou para o Equador e várias outras notícias do Flamengo, meu parceiro. Dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, belezinha? Tranquilidade? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo finalizou a preparação para o confronto contra a equipe do Aucas, pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, e vai continuar essa preparação lá no Equador, onde vai treinar no Equador amanhã. O time do Flamengo embarcou aí por volta, mais ou menos, né, meus amigos, das 3h30 da tarde e deve chegar ao Equador por volta das 9h30, 10h30 da noite, uma viagem muito longa, mais ou menos 5 a 6 horas de viagem, uma viagem aí realmente com a logística um pouco complicada, mas o Flamengo tem um avião maravilhoso. O Flamengo não, né? O Flamengo freta voos de primeira classe, de classes executivas, aí para o maior conforto possível para os jogadores. Então esse negócio de viagem longa, não dá para jogar bem porque a viagem foi longa, não é desculpa para mim. A equipe do Aucas é uma equipe fraca, é uma equipe que sim, venceu lá, equatoriano e coisa e tal, porém perdeu de 3-0 pro Del Valle na Supercopa do Equador, já negociou tudo que é jogador, então o Flamengo tem que ir lá, fazer o papel dele e ganhar esse negócio, tá? Gente, vamos lá. O Gabigol e o Pablo treinaram normalmente hoje, nessa finalização de preparação no Rio de Janeiro, e viajaram com o restante do time, tá? Todos eles viajaram para Quito, onde o Flamengo vai estrear na Libertadores às 19 horas da próxima quarta-feira, tá? O Pablo vem retornando, né? Ele que estava com uma lesão muscular na coxa, treinou normalmente nessa segunda-feira no CT Ninho do Urubu. Gente, agora falando sobre a situação do Wagner do Nascimento, né, que aplicou algumas expulsões no clássico Flamengo e Fluminense, expulsou o Samuel Xavier, expulsou o Fernando Diniz. Tem gente falando um monte de besteira aí. Ah, porque não era pra expulsar. Que não era? Era pra expulsar e muito, Samuel. Era muito, mas muito pra expulsão aquele lance do Samuel Xavier, tá? Aí tá aqui, ó. Ele relatou na súmula que expulsou o Fernando Diniz porque ele proferiu as seguintes palavras: vai se fu. E aí, porra, você manda o árbitro se fu, é óbvio que você vai expulsar. Foi isso que o Wagner do Nascimento relatou na súmula após a partida. O Wagner do Nascimento Magalhães também relatou na súmula que a torcida do Flamengo cantou músicas homofóbicas contra a torcida do Fluminense e o Flamengo pode ser multado, segundo o lance.net, informação do Guilherme Xavier, tá? Esses dois relatos aí que o Wagner do Nascimento relatou na súmula, é realmente complicado. O Flamengo pode ser multado aí, o Diniz não vai poder jogar a próxima partida e vale lembrar também, meus amigos, tipo, o próximo jogo quem apita é o Bruno Arleu de Araújo, que pra mim é o menos pior da federação. Não é o bom da federação, é o menos pior da federação, é o Bruno Arleu de Araújo, porque essa federação do Rio de Janeiro só tem péssimos árbitros realmente horrorosos que possuem a FERJ, né? A Federação do Estado do Rio de Janeiro. Gente, o Thiago Maia não viajou com o restante do elenco do Flamengo para Quito, no Equador. O volante fica no Rio de Janeiro e desfalca o Flamengo para o confronto contra a equipe do Aucas. Perto do retorno, o Bruno Henrique também não foi a Quito, mas pode ser reforço surpresa do Flamengo no duelo contra o Fluminense. Portanto, o Thiago Maia fora. Não sei o porquê o Flamengo não soltou uma nota, não sei se foi opção do técnico Vitor Pereira, né, para poupar, descansar, a mesma opção, não sei o que ele tá tramando. Já o BH é mais para dar uma segurada. No domingo o BH já deve ser pelo menos relacionado. Vai ser uma surpresa, tá? Pro brasileiro, aí não vai ser mais surpresa, o pessoal fala surpresa, mas não vai ser mais surpresa, tá todo mundo contando isso, né? Mas
O Léo José até que escreve isso aqui, outros companheiros já escreveram também, cito o Léo José porque é um grande jornalista aí do Coluna do Flamengo, tá? Mas o certo mesmo é o Bruno Henrique no Brasileiro, mas deve pintar na lista de relacionados aí contra o Fluminense. Gente, o Kleber Machado foi contratado pelo Amazon Prime Video para narrar a Copa do Brasil, meu querido. Ele que foi recentemente demitido aí, né, da TV Globo, narrou agora a final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo, Água Santa e Palmeiras, pela Rede Record, e agora vai aí narrar no Prime, no Amazon Prime Video, né, serviço de streamings aí bombando, contratando realmente grandes narradores aí do futebol, né. Gente, vamos lá. Sobre Gabigol, tá se instalando uma grande crise no Flamengo, plantada pela imprensa, sobretudo, de que o Gabigol ele vai se revoltar com o Vitor Pereira, porque ele não pode ser banco. Pode até acontecer, né? Porque a gente sabe muito bem como é que é o Gabigol. Mas nem aconteceu ainda, tudo por conta daquela declaração dele após o jogo. Bom, a Raíssa Simplício trouxe a informação que boa parte do staff do Flamengo ficou tenso com a opção do técnico Vitor Pereira de colocar o Gabigol no banco. O entendimento foi de que se o time perdesse o Fla-Flu, a pressão da torcida em cima do técnico português seria imensa. Mas a vitória acabou sendo um grande alívio, sem dúvida nenhuma. Se ele perde, né, o jogo com o Gabriel no banco, realmente, meus amigos, aí eu acho que acabou VP no Flamengo, tá? Acho que, sinceramente, era isso. E uma das virtudes do Vitor Pereira, a gente reclama muito, a gente fala muito, não tô passando pano não, mas uma das virtudes do Vitor Pereira é que ele, meu irmão, ele faz o que ele quer fazer. Não interessa esse negócio aí de, porque a torcida não vai gostar, a imprensa não vai gostar, isso não vai gostar, ele faz o que ele quer fazer. Eu acho que o técnico tem que ter peito, tem que ter personalidade de fazer o que quer fazer realmente. Quer botar o Gabigol no banco? Então ele que bote. Se der merda, depois a gente vem e cobra. Né? Mas ele está contratado para isso, para trabalhar o que ele acha melhor para o time. O Guilherme Silva já traz uma informação parecida com a da Raíssa, mas com alguns detalhes sobre esse banco do Gabigol. Apesar da surpresa, o elenco do Flamengo recebeu com muita naturalidade a opção do Vitor Pereira em iniciar a final no último sábado com o Gabigol no banco de reservas. O treinador conversou muito com o grupo e tem um relacionamento amistoso e diálogo aberto com os jogadores. Acredito que ele até passou por uma escola lá no Corinthians e viu que aqui no Brasil não adianta sair mudando, tem que conversar, tem que sentar. É como funcionam as coisas no Brasil, gente. Tem que ser assim. Há elogio dos atletas ao comportamento português, que sempre deixa claro o motivo técnico das suas escolhas. As cornetas ao trabalho do Vitor Pereira partem de fora, de pessoas que não fazem parte do dia a dia do CT Ninho do Urubu, relata o Guilherme Silva, tá? Dizendo que ele tem um relacionamento tranquilo com os jogadores, espero que assim seja. E, cara, acho que ele teve uma escola no Corinthians, viu, bateu muito de frente lá, deu merda, chegou no Flamengo, mas tranquilo, tomando as decisões dele, mas conversando ali com os jogadores, né? Agora a informação também sobre o Gabigol, mas em relação a outra situação, em relação à renovação de contrato, tá aqui o All Sport, Igor Siqueira. Flamengo e Gabigol têm negociações em andamento para a renovação de contrato, mas o clube não tem pressa. O vínculo atual do Gabigol é até o final de 2024, até o final do ano que vem. A ideia do Flamengo é se proteger do investimento de 96 milhões, que é pela compra do atacante, e evitar deixar para conversar quando o contrato estiver para encerrar. O Gabigol está muito satisfeito no Flamengo, apesar do acontecimento mais recente ter sido uma conversa com o técnico Vitor Pereira para voltar a jogar como atacante, tá? E aí o Renato Maurício Prado até publicou no Twitter dele, Renato Maurício Prado, jornalista da Globo, ESPN, acho também, Fox Sports, enfim. E ele fala, né, estranho, rapaz, essa informação vaza logo agora, que o Gabigol reclamou, aí já vaza informação de renovação, será que tem alguma coisa ligada a outra, né?
é um aviso ao Vitor Pereira. Mas, gente, sinceramente, o Vitor Pereira já falou na coletiva que nem rede social... Ele tem rede social, mas quem mexe na rede social dele é o filho dele, né? No tempo vazio que ele deve ter na vida dele, não sei o que ele faz. Se ele vai na praia, se ele vê filme, se ele vê Netflix, mas rede social ele falou que não vê. Então, assim, esse tipo de informação sendo vazada, acho que pra ele não vai fazer a menor diferença. Pelo menos foi o que ele falou na entrevista coletiva. Então não vejo com muito sentido. Ah, vazou porque... Tudo bem, né? É um jogo aí de especulação, que a gente sabe que tem, mas realmente eu não vejo motivo para isso, tá? Gente, vamos lá. Ó, de acordo com o portal Sosco da Turquia, Jorge Jesus foi demitido do Fenerbahçe. E ainda, segundo o portal, o anúncio oficial será feito em breve pelo clube, meu parceiro. Olha aí, né? Pode anunciar em breve, segundo o portal, ele já está demitido e vai anunciar em breve aí a saída dele, o Fenerbahçe, de forma oficial. Gente, o Rodrigo Lindoso, ex-jogador do Madureira, ex-jogador do Botafogo, se eu não me engano ele jogou no Fluminense também, jogou no Internacional, já tomou pau do Flamengo de tudo que é jeito, quarta de final da Libertadores ele perdeu com o Internacional, com o Flamengo também. Ele foi ao Charla Podcast e fez o seguinte relato. Eu estava no Internacional, o técnico era o Aguirre e eu não jogava de jeito nenhum. Aí chegou ele um dia, me chamou e falou, acho que tu vai jogar. Gosta de jogar contra os caras? No cara, os caras eram o Flamengo. E eu disse, é o número 1, eu odeio eles, falou o Lindoso. Comecei como titular e ganhamos de 4-0 no Maracanã. E o Gabigol ainda foi, eu lembro desse jogo, foi Flamengo e Inter no Maracanã, sem torcida. E aí, uma menção honrosa ao senhor Renato Gaúcho, que era técnico do Flamengo, e conseguiu a proeza de tomar de 4-0 para o Internacional dentro do Maracanã. Depois o Flamengo venceu no Beira-Rio também com o Renato. Se não me engano foi 3-2, foi 3-1 que o Flamengo venceu, mas conseguiu isso, perder de 4-0. Agora o cara se honra disso, né? Até porque todos eles querem crescer aí em cima do Flamengo. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações de Bruneiras.